Então, eu vou aproveitar a deixa do padre que fez a palestra sentado e vou recorrer ao mesmo expediente. Soube uma vez que Santo Tomás dava palestras sentados e era o maior intelectual da história, e um santo, muitos dizem, de sétima morada. Então, no final da sua vida, quando ele estava escrevendo a terceira parte da Suma Teológica, conta a história de que ele teve uma visão em que Cristo mostrou muitas coisas a Santo Tomás. E quando ele viu tudo aquilo, ele parou de escrever, porque tudo que ele tinha escrito, o maior intelectual da história, perto do que Deus tinha revelado para ele, parecia palha. Então, muitos interpretam aquilo como uma entrada na sétima morada, e se é tão difícil entrar na sétima morada, pelo menos eu poderia dizer que eu dava aula como Santo Tomás, sentado. Então, gostaria de agradecer a presença de valorosos mestres, o que muito me orgulha, a presença do professor Rodrigo Gorgel aqui na primeira fileira. Palmas para o professor. E do nosso querido mestre do CDB, professor Carlos Nogueira. E, propriamente, o que nós vamos conversar aqui nessa palestra, eu pretendo mostrar para vocês a importância de uma vida intelectual diária, de um compromisso com uma vida de estudos, da mesma forma como a gente deve buscar um compromisso firme com a vida espiritual. Então, a vida intelectual ela é importante tanto para nós, enquanto indivíduos, porque é um subsídio para a gente avançar na vida espiritual, mas também como um instrumento eficaz de reforma da sociedade. E para mostrar como é importante a vida intelectual fazer parte da nossa vida espiritual, eu vou dividir essa conversa com vocês em duas grandes partes. Na primeira, eu vou contar um pouco da história do maior exemplo da história de pessoas que levaram uma vida intelectual fortíssima aliado a uma vida espiritual profunda, que são os jesuítas. Então, eu trouxe até aqui algumas referências, que é a biografia de Santo Inácio e a história da Companhia de Jesus, que nós trouxemos e editamos pelo CDB. E vocês vão ver, a partir da segunda parte da palestra, a gente vai comentar sobre esse livro que eu não consegui trazer, A Vida Intelectual do Sertian. A gente vai, a partir dos comentários sobre a vida intelectual de Sertian, entender como pensava os jesuítas a partir do conceito de vida intelectual. Então, se a gente vai falar de vida intelectual, é preciso abordar a vida dos jesuítas. E Santo Inácio ele vem ao mundo num momento muito conturbado. É o momento da Revolução Protestante, em que a Europa, depois de 1000 anos vivendo sobre a égide da Igreja, que iluminava todas as nações, que fundava as primeiras universidades, fundava os hospitais, espalhava a caridade pela Europa e a concórdia entre os povos, vem a Revolução Protestante e divide a Europa em dois. E qual é a resposta de Deus diante disso? Deus, que não abandona o seu povo, monta a ordem jesuíta como resposta à Revolução Protestante. Então, Santo Inácio é um guerreiro espanhol e ele vem ao mundo nesse tempo conturbado. Ele nasce em 1491 e é preparado para ser um grande guerreiro. Ele nasce, cresce e se desenvolve treinando para ser um grande guerreiro, para ter todas as glórias do mundo. Ele faz parte da corte dos grandes reis, do grande rei Fernando o Católico, Fernando de Aragão, e está sempre próximo dos reis espanhóis, e vai servir em Navarra. Navarra, que tinha sido conquistada em 1512 por Fernando o Católico, ele vai servir em Navarra e defender Navarra da invasão francesa. E quando os franceses invadem Navarra, Santo Inácio ele se lança à frente dos espanhóis na sua fortaleza, e os franceses conquistam a cidade, e uma bala de artilharia vai atingir as pernas de Santo Inácio, causando gravíssimos ferimentos.
Santo Inácio é preso, é enviado para o seu castelo e, de repente, ele fica completamente desolado, porque todas as glórias do mundo que ele sonhava, agora lhe pareciam perdidos. Todos os favores das damas da corte, das glórias do mundo, agora lhe pareciam impossíveis. Ele estava imobilizado num quarto do seu castelo. E, desesperado, ele pede para o seu criado para procurar livros de cavalaria, porque era o tipo de literatura que, de alguma forma, o estimulava. Sendo que o criado vai buscar, e naquela época ainda não havia imprensa, e muitos dos castelos tinham poucos livros. E aí o criado ele volta só com 2 livros, um que era a vida de Jesus, e outro, a Legenda Áurea de Jacopo de Varazia, um arcebispo genovês. E aí ele fica revoltado com aquilo. Eu quero romances de cavalaria, eu quero ver guerra, e você me traz esses livros de piedade? Volta para o meu irmão e me arrume livros de guerra. E aí o criado, coitado, tenta achar livros de guerra e não encontra. E responde para Santo Inácio: Santo Inácio, você está mobilizado aí, é isso ou nada. Então, a muito contragosto, Santo Inácio pega o livro dos santos para estudar, e ele começa a ver um tipo de homem que ele não vê em local nenhum. Homens que davam muito mais, que entregavam a tudo, não pelas honras do mundo, não por poder, não por riqueza, mas por Deus. E, de repente, ele começa a perceber que tudo aquilo que ele pensava antes não fazia sentido diante da glória que era servir a Deus. E ele sai daquele quarto convertido. Sai de Navarra para Catalunha, se põe aos pés de Nossa Senhora em Montserrat, se dispôs, das suas vestes de nobre, veste roupas de mendigo, e começa a viver uma vida de santidade numa caverna em Manresa, onde vai evoluir, avançar já nas moradas de uma forma extremamente acelerada e levar uma vida espiritual e confeccionar os seus exercícios espirituais. E de lá, Santo Inácio, como muitos nobres da época, não era versado nas Escrituras, mas ele começa a perceber por uma iluminação divina de que era preciso ir até a intelectualidade europeia. Então ele começa a estudar com crianças gramática, até se tornar minimamente capaz de cursar uma faculdade de filosofia, e com 30 e poucos anos ele vai para a Universidade de Alcalá. E começa a cursar a faculdade lá, só que ele percebe que ele precisava de um desafio maior. Então ele sai da Universidade de Alcalá, na Espanha, e vai para a Universidade de Paris, que era a grande universidade do mundo, onde todos os grandes cérebros do mundo estavam concentrados. E Santo Inácio, então, divide o quarto da sua república na Universidade de Paris, já com seus 30 e poucos anos, com 2 grandes homens. Um é Pedro Fabro e o outro é Francisco Xavier. Pedro Fabro, ele começa a ter as primeiras aulas com Pedro Fabro e logo conquista Pedro Fabro. Pedro Fabro começa a ensinar muitas coisas de conhecimento humano a Santo Inácio, e Santo Inácio retribui com conhecimento divino. E Pedro Fabro quer entender como alguém pode chegar a um grau tão elevado de santidade nessa vida, e começa a perguntar para Santo Inácio o que fazer, como vencer todas as tentações dessa vida. E Santo Inácio lhe responde: pela força de vontade. Ele responde: mas como? E a gente vê como as paixões nossas nos arrastam ao pecado, quanto o mundo nos arrasta ao pecado, a dificuldade. E Santo Inácio mostra para ele que o caminho da vitória é disciplinar a vontade, e educa Pedro Fabro nos exercícios espirituais. E Pedro Fabro, então, se converte. E aí Santo Inácio já tem um grande homem que o vai seguir, que é Pedro Fabro. E junto com eles dois, havia Francisco Xavier, que era um grande fidalgo de Navarra, um homem genial da Universidade de Paris, um grande doutor, dizem que muito famoso, carismático, dizem até que atraía muita atenção das mulheres na Universidade de Paris, e que era muito afastado das coisas de Deus. E dividia o quarto com Santo Inácio, mas ver aquele homem velho e coxo lhe causava muita repugnância. Mas, pela convivência, e porque
Francisco Xavier precisava de alunos para ter o seu grau de doutorado na Universidade de Paris. Santo Inácio se prontificou a ser aluno de Francisco Xavier e, durante 3 anos, orou e flagelou para converter esse grande intelectual da Universidade de Paris. E lá, sendo aluno de Francisco Xavier, ele foi levando a espiritualidade, colocando a necessidade de conversão, até que um dia ele fez uma pergunta que mudou a vida de Francisco Xavier. Ele perguntou para Francisco: Francisco, você é essa grande referência da Universidade de Paris, mas de que adianta ganhar o mundo se você vier a perder a sua própria alma? E Francisco Xavier fica impressionado com aquelas palavras, se submete a Santo Inácio, faz os exercícios espirituais e se converte. Então, aquele quarto da Universidade de Paris passam a ter 3 grandes católicos. E diz Philip Miller, não a D'Aurignac, que é a autora, que universitários da Universidade de Paris, injuriados com aquele quarto, Santo Inácio colocou uma cruz depois da Convenção de São Francisco, resolveram pichar o quarto com as seguintes palavras: Societas Jesu, a Companhia de Jesus. E desse piche no quarto sai o nome da Companhia de Jesus. Desse ato de perseguição, e que D'Aurignac também vai colocar um componente espiritual, de que era o mesmo nome que Deus iluminou a Santo Inácio, Companhia de Jesus. E por isso que Santo Inácio, que era obediente em tudo, sempre manteve firme o pé em manter a Sociedade de Jesus com esse nome, até com pedidos de cardeais da Santa Igreja para mudar. Então, muitos interpretam isso como uma revelação também divina. Então, uma perseguição cristã e uma revelação divina dão um nome à Companhia de Jesus. E a gente tem 3 homens brilhantes na Universidade de Paris, um iluminado por Deus e 2 grandes teólogos, e a eles se junta uma tropa de elite. 2 homens da Universidade de Alcalá, sabendo da fama de santidade de Santo Inácio, vão para a Universidade de Paris. E outros grandes nomes da Universidade de Paris se juntam a Santo Inácio. De tal forma que, quando eles fundam a ordem jesuíta e as bulas são constituídas, nós temos 10 grandes padres. Pela primeira vez na história da Igreja, nós temos 10 homens de altíssima morada e grandes intelectuais capazes de demolir o pensamento revolucionário em qualquer lugar que eles fossem. E Pedro Fabro e Francisco Xavier vão vir no futuro a ser canonizados pela Igreja. Então, um quarto da Universidade de Paris gera 3 grandes santaços: Santo Inácio, São Francisco Xavier e São Pedro Fabro. E a eles se juntam 10. E esses 10 começam a fazer milagres em todos os cantos da Europa. Fundam um grande colégio em Coimbra. E desse colégio em Coimbra, grandes homens vão sair. São José de Anchieta, que o padre falou que os cariocas não consideram santos, mas que a história de Jesus mostra que era o santaço. São José de Anchieta, ele, como diz a história da Companhia de Jesus, ele colocava o altar nas costas e invadia as florestas do Brasil em busca de índios a converter. Se ele encontrava um índio perdido no alto da montanha, ele escalava a montanha. Se ele encontrava um índio do outro lado do rio, ele atravessava o rio. Então, justamente São José de Anchieta foi chamado o apóstolo do Brasil. Cada jesuíta era um grande santo e uma universidade. Então, quem já teve oportunidade de conhecer as fundações jesuítas no sudeste do Brasil, vão ver a grandiosidade do que era um jesuíta. Um jesuíta chegava numa tribo de indígena e fundava uma cidade. Não foram os jesuítas que fundaram São Paulo? E assim foi no Brasil, assim foi na Índia com São Francisco Xavier, que foi enviado para a Índia e virou apóstolo das Índias. Assim foi Pedro Canizo, que foi enviado para a Alemanha e fundou, e foi chamado de apóstolo da Alemanha. Então, para onde era enviado um jesuíta, a cidade era convertida. E os colégios jesuítas esvaziavam as universidades. E jesuítas eram convertidos dentro das universidades. Reitores abandonavam universidades para entrar nos colégios jesuítas. Em apenas um ano, em 1558, contam-se cerca de 30 catedráticos da Universidade de Alcalá que abandonaram a universidade para entrar na Sociedade de Jesus.
Então, nesse mundo em que a universidade ele começa a ser o ponto irradiador da cultura, Deus suscita uma ordem de pessoas que vai, na Europa, recristianizar as universidades. E qual é a resposta dos hereges a tudo isso? Que a ordem jesuíta vai ser a ordem mais perseguida na história da igreja. Porque as demais ordens geraram grandes santos, mas em nenhum momento eles desafiaram a hegemonia das universidades. Os jesuítas não. Eles começaram a debelar todos os erros no meio da sociedade. Cada jesuíta que ia para uma cidade da Alemanha convertia. Então, qual era a reação protestante? Era massacrar os jesuítas, onde eles pisassem. E depois, com o iluminismo, a reação aumentou ainda mais, e todos os iluministas e protestantes só cansaram quando o último jesuíta foi expulso da face da terra e a ordem jesuíta foi suprimida. Então, os jesuítas eles são um grande exemplo da história da humanidade, de uma vida espiritual fortíssima, aliada a uma vida intelectual fortíssima. Eles propagavam a verdade em todos os cantos e debelavam o erro em todos os cantos. Então, daí, a gente pode trazer 3 grandes lições para a nossa vida. A primeira é que muitos exortam o lado militar dos jesuítas. Santo Inácio era um militar, Companhia de Jesus. Companhia é um termo militar. Existia toda uma estrutura militar, mas o grande segredo dos jesuítas não era a ordenação militar, mas a formação de grandes intelectuais. Essa é a primeira missão. A segunda lição é que desde a fundação das universidades, e principalmente a partir do século XV e XVI, as universidades são um grande instrumento de guerra cultural. É pela universidade que você difunde eficazmente a verdade e difunde eficazmente os erros. Então, por exemplo, hoje a gente reclama muito das fake news. Mas por que tem tanta fake news? Por que os jornalistas hoje são tão revolucionários? Por que eles vão tanto contra a verdade? Porque eles fizeram uma faculdade de comunicação social que todos os professores de comunicação social eram revolucionários. E assim vale para a comunicação social e assim vale para todos os cursos. Por que os professores de história são tão revolucionários? Porque eles fizeram uma faculdade de história e os professores eram revolucionários. Então, a grande disputa se dá nas universidades. Então, isso significa que, tanto para o clero quanto para os leigos, a gente tem lições a tirar. Um clero que tem uma pontifícia universidade católica na sua cidade, ele precisa zelar pela sua universidade. Porque se ele não zelar, mais pessoas terão ido ao inferno depois do seu arcebispado do que antes. Então, é preciso expulsar os hereges do ambiente universitário, é preciso colocar professores universitários católicos, é preciso reocupar as pontifícias nas universidades católicas. E para os leigos também existe um recado. Nós precisamos disputar as universidades. Nós precisamos fazer graduação, mestrado, doutorado, invadir a universidade e ensinar a verdade e debelar os erros da mesma forma que os jesuítas fizeram. Nós precisamos disputar o ambiente universitário. E o terceiro grande exemplo que a gente tem é que nós precisamos imitar os exemplos dos jesuítas. Nós precisamos buscar uma vida espiritual profunda e também uma vida intelectual profunda. Uma vida de estudos diário. Além de buscar níveis de escolaridade maiores, nós precisamos estudar muito mais do que os hereges. Então, o que nós precisamos, de certa forma, uma das coisas que a gente entende no Santo Dom Bosco que é preciso, é de novos Santo Tomases dentro do ambiente universitário. Certo? Então, dito isso, a gente vai para a segunda parte da palestra, para entender melhor como uma pessoa se torna um São Francisco Xavier, como uma pessoa se torna um Pedro Fabro, como ele se torna um intelectual tão potente. Então, na vida espiritual, vão ter muitos padres e bispos aqui para falar sobre o assunto. Eu vou focar nesse segundo componente, que é importante para todos nós, que é a vida intelectual. E a primeira coisa, e aí sempre comentando a partir do livro da vida intelectual do Sertian,
Eu li dele depois de ter já alguns anos de vida de estudos diária, e é incrível como tudo, quem já tem essa experiência de vida de estudos, vai ver nesse livro que tudo que ele fala já está refletido na sua prática diária. Então, o que ele dá é várias receitas de sucesso, né? São várias coisas que quem tem uma vida de intelectual profunda vai se reconhecer ali. Então, por isso que é muito importante comentar as passagens dele. E uma das primeiras passagens que eu queria dizer aqui é que ele vai dizer que estudar sem praticar a prece é um absurdo. É como supor que o rio fluirá melhor se secar. Santo Tomás dizia para nunca abandonarmos a oração, pois, como diria Van Helmont, todo estudo é um estudo da eternidade. Então, nós precisamos estudar, mas não estudar como fazem os não crentes. Nós precisamos estudar ordenando esse estudo a uma vida espiritual, a uma vida de oração. Lembremos as respostas que os apóstolos deram em Atos 6, quando pediram para que eles se ocupassem do problema das viúvas entre os gregos e os hebreus. Eles colocaram pessoas, diáconos, para tratar daquela questão. Por quê? Porque os apóstolos vão dizer, nós precisamos nos dedicar sem cessar, à oração e ao ministério da palavra. O que quer dizer isso? A vida espiritual e a vida intelectual para o ensino. E Hugo de São Vítor, no Didascalicum, ele vai separar os estudantes em 3 grandes níveis. O primeiro, aqueles que estudam por benefício próprio. Então, a gente vê isso em algumas igrejolas universais por aí, que pretendem ser universais, em que a pessoa estuda para ter um benefício próprio material. Essa é uma pessoa condenável. E existe um segundo tipo de pessoa que estuda por algum amor à verdade, mas que mantém essa verdade para si, que já é um nível um pouco mais louvável. Mas ele vai dizer que existe um terceiro nível que é superior. São as pessoas que estudam a verdade, mas que não conseguem conter a verdade em si, e compartilham. Essas pessoas devem ser louvadas e incentivadas. Então, Deus distribui os dons para nós oferecermos ao próximo. Se eu sou rico, é meu dever compartilhar minhas riquezas com os pobres. Se eu sou novo, é meu dever compartilhar a minha juventude ajudando os mais velhos. E se eu estudo e tenho uma vida intelectual, eu sou obrigado a compartilhar o meu conhecimento com as pessoas que ainda não entendem aqueles assuntos que eu estudo. Então, nós devemos estudar para compartilhar a verdade, para debelar o erro. Então, o primeiro grande aspecto que Sertilian aborda é essa aliança entre a vida intelectual e a vida espiritual que deve existir em todo grande católico. Dito isso, como que a gente chega nessa vida intelectual? Então, Sertilian vai dizer que Platão consumiu mais azeite em sua lâmpada do que vinho em seu cálice. E sobre Santo Jerônimo e Santo Agostinho, 2 doutores da Igreja, o doutor da Igreja é quem tem um elevado grau intelectual, uma vida de santidade, foi reconhecido pela Igreja como isso, quer dizer, deixou grandes obras para a prosperidade. O que Hugo de São Vítor vai dizer sobre São Jerônimo e Santo Agostinho? Lembro-me de Jerônimo, que afirmava ter lido 6.000 livros de sua biblioteca. Vocês sabem o que são isso? 6.000 livros significa que ele leu 200 livros por ano em 30 anos. Se só contarmos os livros da sua biblioteca, 200 livros por ano em 30 anos. Mas Agostinho, por seu engenho e conhecimento, acabou vencendo o esforço de todos eles. De fato, ele produziu tanto material que não seria possível alguém copiar e nem mesmo ler tudo o que ele escreveu, ainda que se passassem todos os dias e todas as noites de uma vida em tal labuta. Então vejam como Hugo de São Vítor mostra a dedicação que esses grandes doutores tiveram para a vida de estudos, certo? Então, dito isso, nós sabemos que o esforço é uma variável muito importante dentro da vida intelectual, mas o quanto? Então, existem alguns estudos que valem a pena compartilhar para a gente aprofundar nessa meditação.
Um deles é um estudo que foi muito famoso, que foi feito na Academia de Música de Berlim. Eles pediram para os professores da Academia de Música de Berlim entrevistarem todos os alunos. E aí, eles separaram todos os alunos em 3 grandes grupos, né, de acordo com a sua capacidade: os gênios, os muito bons e os bons. Investigaram a vida de estudos desses alunos e chegaram à conclusão de que todos os gênios tinham estudado em média 10.000 horas de música, todos os muito bons 8.000 horas, todos os bons 4.000 horas. Não tinha nenhum músico classificado como gênio que tivesse menos de 10.000 horas de estudo. E essa teoria ficou chamada de 10.000 horas. Por quê? Eles começaram a ver que existia uma alta correlação entre genialidade e esforço. E um outro estudo muito famoso é o estudo de um psicólogo da Universidade de Stanford, Terman, que ele aplicou um teste de QI em 250.000 crianças norte-americanas e separou 1.400 que eram gênios, alguns com QI do Einstein. E qual era a teoria dele? Bom, esses homens vão ser o futuro dos Estados Unidos. São gênios, são grandes intelectuais, eles absorvem as coisas facilmente. E ele acompanhou, porque os Estados Unidos têm dinheiro para fazer grandes pesquisas, essas pessoas a vida inteira. E qual foi a sua frustração quando ele viu que nenhum deles saiu do nível mediano? Todos eles foram medianos. E daqueles classificados como burros, que não tinham o QI que ele buscava, 2 tinham ganho o prêmio Nobel em áreas de ciência. Então, ele viu que existia algo mais aí que tinha muito a ver com esforço. E é assim em grandes áreas. Então, quando a gente avalia, entra na área do esporte, por exemplo, isso é muito claro. Então, vou dar alguns exemplos de esporte para a gente aprofundar isso, ficar mais ainda no coração de vocês. Eu vi uma vez uma entrevista com o Ronaldinho Gaúcho. Olha, eu estou citando Ronaldinho Gaúcho, hein? Ronaldinho Gaúcho, em que ele foi entrevistado e perguntaram qual foi o melhor momento da vida dele. E ele disse que o melhor momento da vida dele é quando ele tinha 7 anos. Que ele acordava às 7 horas da manhã, ia para o futebol de campo, almoçava e ia para o futebol de salão. Quer dizer, com 7 anos ele trabalhava 8 horas por dia, 7 dias por semana. Em 1 ano de futebol, ele tinha mais futebol do que eu tinha na vida. Então, com 2 anos, ele já estava me dando ovinho, com certeza. E o irmão dele era jogador de futebol. O pai do Neymar é jogador de futebol. O pai dos irmãos boxeadores que ganharam medalha de ouro e prata nas Olimpíadas era boxeador. Então, você vê um padrão aí. Os grandes gênios começam o esforço cedo. Então, isso vale para os esportes. Um exemplo que eu dava muito para os meus alunos era o do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, vocês que são paulistas conhecem, ele é conhecido como ser o quê? Um dos maiores batedores de falta da história, não é isso? E ele é o quê? Ele é goleiro. E os homens aqui podem me ajudar. Como é que são escolhidos no futebol? É pelada, né? O futebol informal entre jovens. Como é que são escolhidos as posições no jogo de futebol? Os craques vão para que posição? Para o ataque, né? Aí ele não tem habilidade para ser atacante, ele tenta ser o quê? Meio campo. Aí ele não consegue ser meio campo, ele tenta ser o quê? Lateral. Aí ele não consegue ser lateral, ele tenta ser o quê? Zagueiro. Aí ele não consegue ser goleiro, finalmente, ele vai ser o quê? Gandula. Aí ele não consegue ser gandula, ele vai ser o goleiro, coitado. Ele vai ser o goleiro. É sempre o pior, né? Quem é goleiro aqui, me desculpe, mas é uma verdade. E ele é um dos maiores batedores de falta da história. Por quê? Porque depois dos treinos ele treinava a falta. Ele treinou 10.000 horas de falta, então é óbvio que ele seria um grande batedor de falta. Então isso vale para o esporte e vale para a vida intelectual. E aí um testemunho meu, eu fui fazer doutorado na UFMG, que em economia era muito forte, e vinham pessoas do Brasil inteiro para estudar. E foi incrível você ver a mentalidade dos alunos que faziam doutorado comigo. Então, o bicho estava pegando com a prova, né? Então, a gente vê na graduação, às vezes, a prova está muito difícil. Aí o aluno começa a tremer. Ai, meu Deus, ferrou, etc., eu vou abandonar. Se tiver uma soma, divisão exponencial, acabou. É o caos, bomba nuclear, dentro da sala de aula. E aí você vê lá entre os doutorados que o bicho estava pegando na matemática, e aí, de repente, um chega... Não, Álvaro, hoje está tranquilo. Por quê? Porque hoje eu vou estudar infinito. Aí você pensa, cara, o dia tem 24 horas, ele está dizendo para mim que vai estudar infinito. Quer dizer, a mente da pessoa, né, de uma força no estudo que é impressionante.
Um outro para mim, outra vez, chegou para mim, Álvaro, também está tranquilo. Por quê? Porque hoje eu vou estudar até fritar o cérebro. Aí vem a imagem de um cérebro fritando na frigideira, mas é sempre essa postura. E um terceiro para mim, depois de 4 horas de prova de matemática, eu querendo ir, sei lá, almoçar, tomar uma Coca-Cola, algo do tipo, ele... Agora que acabou a prova de matemática, ele é mineiro, né? Hoje eu vou garrar na lista de estatística. Ele vai garrar, não é agarrar, não. Então é sempre essa postura de um estudo firme e diário. Então, dito isso, o que separa, é a pergunta que eu quero deixar para vocês. O que separa a gente dos grandes intelectuais brasileiros, das suas referências? Em grande parte, é um compromisso com uma vida de estudo, da mesma forma que vocês devem buscar um compromisso com a vida espiritual. Significa que todo mundo vai ser Santo Tomás de Aquino? Não. Porque existem outras coisas nessa equação. Existe a graça de Deus, né? Então, ainda que você estude muito, provavelmente você não vai chegar no nível de Santo Tomás de Aquino. É possível, mas é improvável. Existe a graça de Deus, existe a vocação. Mas ainda que você não tenha graça, ainda que você não tenha vocação, o que a ciência mostra? No caso de futebol, é como se você treinasse 10 mil horas, 20 mil horas, 30 mil horas, nem todo mundo vai ter a vocação que o Ronaldinho tem para futebol. Mas todos vão jogar na Série A do Brasileirão. Talvez não no Flamengo, porque no Flamengo é muito difícil. Mas nos outros times, com certeza consegue. Então, isso significa que, se vocês levarem uma vida de estudo, vocês vão conseguir ser instrumentos eficazes da graça de Deus na sociedade. Talvez não como Santo Tomás de Aquino, mas com certeza como um grande intelectual católico. Então eu preciso que vocês coloquem no coração de vocês que vocês precisam estudar todos os dias, chegar às 10 mil, 20 mil horas de estudo. Então eu, por exemplo, comecei a estudar muito quando eu me preparei para o mestrado em 2010. E aí eu absorvi uma técnica de concurseiro, porque eu já sabia dessa história de 10 mil horas. Então eu comecei a estudar com um cronômetro, né? Então eu não sou psicopata, mas eu tenho a quantidade de horas que eu estudo por semana desde 2010. E é muito legal você ver, né, o baldinho das horas enchendo mês a mês. Então é preciso que vocês, muitos concurseiros fazem isso, né, estudam com cronômetro, para você ter uma leitura e resumo de livros forte aí. Então eu preciso que vocês façam 10 mil horas, essa é a notícia triste. E aí eu vou dar uma notícia feliz. Por quê? Como que os grandes intelectuais abordam isso? Vamos ver o que Sertilhão diz, né? O pensador é um consagrado. Ele é, entretanto, um pensador em atividade apenas durante umas poucas horas por dia. Carlyle dizia, não creio que literário algum tenha dedicado à literatura a quinta parte do seu tempo. A maior parte da sua vida fica nivelada por baixo. Por isso, eu sei que a maioria dos grandes homens exerceram uma profissão, trabalharam. As 2 horas que eu peço, muitos declaram que elas bastam para o destino intelectual. Aprenda a administrar esse pouco tempo. Mergulhe todos os dias de sua vida na fonte que sacia e torna a dar a sede. E você vê que existe esse padrão. Por exemplo, Aristóteles, ele fala, se eu não me engano, em 3 horas por dia. O professor Olavo de Carvalho, ele fala em 1h30, 2 horas por dia. Aristóteles falava na mesma coisa. Então, você vê que existe esse padrão. São poucas horas por dia, todos os dias. Então, quem tem uma vida de estudo vai saber que a primeira hora é fácil de fazer, é mole. A segunda hora é difícil. A terceira você está... Na quarta você capotou. Então, mais importante do que estudar 4, 5 horas por dia é estudar todo dia 1, 2 horas, durante 30 anos. E aí vocês vão ver a diferença que vocês vão fazer. E por isso Sertilhão vai falar sobre as pessoas que trabalham, né? Porque várias pessoas trabalham e acham que a vida intelectual não é para elas. E ele vai dizer que uma correnteza comprimida entre margens estreitas se atira mais longe. A disciplina exigida pela profissão é a melhor escola. Ela é proveitosa para os lazeres de estudo. Sob pressão, nos concentraremos mais. Aprenderemos o valor do tempo. Nos refugiaremos com ímpeto nessas horas raras. O coração ardente tem mais chances de chegar lá, nem que seja em pleno deserto.
do que um sujeitinho do Quartier Latin, um bairro francês de elite, usando e abusando da fartura. Aqui, mais de uma vez, da dificuldade faz brotar a força. Então, isso é claro, eu disse que as pessoas que têm uma vida de estudo, todas as horas se reconhecem nos escritos de Sertilhãn, e como eu comecei a estudar, eu estudava trabalhando ainda, eu era analista sênior na Caixa, então eu trabalhava na Caixa, chegava morto, dormia 20 minutinhos e fazia 3 horas direto de noite. Por quê? Porque eu sabia que eu só tinha aquelas 3 horas para me preparar para o mestrado, ou eu não faria. E agora que eu não tenho essa pressão toda, porque eu abandonei tudo para ter um ritmo de estudos mais forte, é impressionante como eu demoro mais para fazer as 3 horas. Então, a vida de trabalho não exclui a vida intelectual. Então, o primeiro conselho que eu daria para vocês é: busquem uma vida intelectual séria. A segunda é que essa vida intelectual séria se faz a conta-gotas no dia a dia. E o terceiro conselho que eu daria para vocês é que vocês precisam valorizar extremamente a amizade. E Sertilhãn vai dizer: se além das aulas da tarde, dos estudos dessas aulas, conversássemos no fim do dia, até mesmo à mesa, de todas essas belas coisas, de modo a aprender mais sobre elas pela troca e infiltração de ideias do que pelas próprias aulas. O homem, por demais isolado, se torna tímido e esquisito. Na medida que tiver opção, é preciso regrar-se, de modo a estar tanto quanto possível nas imediações de pessoas superiores. E ele vai dizer: não procurem os tolos, deles já há o bastante. Então, eu vejo claramente que lá no Centro Dom Bosco, as pessoas que estão mais envolvidas, em 2 anos de Centro Dom Bosco, eu mudei 100% das amizades. Hoje são todas amizades católicas. Para não dizer 100%, só um que não, da época antiga, né, diante do Centro Dom Bosco, porque esse também se converteu e está lá no CDB. Então, todos os demais não. Significa que a gente deve cortar todas as amizades? Não. Né, manter algumas amizades, principalmente aquelas que você acha que há um espaço para conversar e uma busca sincera. Né? Então, é preciso valorar a amizade, isso é muito importante. Porque quem estuda 3 horas por dia. Mas quem tem estudo e tem uma grande amizade, estuda 5. Porque ele aprende com essa grande amizade. E aí o Olavo tem grandes insights sobre isso. Num deles ele vai dizer: imagina se Santo Tomás, que ele veio do castelo de Roca Seca, tivesse pena: eu não vou para a Universidade de Paris, eu não quero abandonar meus amiguinhos de Roca Seca. Imagina onde ele estaria. Então, é preciso ter essa coragem de trocar as amizades. Né? É o famoso idem vele, idem noli, que é uma frase de Santo Tomás popularizada também pelo Olavo. Amigo é aquele que ama as mesmas coisas que você e odeia as mesmas coisas que você. Né? Então, muitos sabem que o nosso grande exemplo do Centro Dom Bosco é o Centro Dom Vital, que foi um centro muito forte e atuante em defesa da fé, da década de 20 à década de 50, e o grande pilar do Centro Dom Vital era a amizade. O Olavo ele pediu para os seus alunos perguntarem para as pessoas que iam ao Centro Dom Vital qual era o grande segredo do sucesso do Centro Dom Vital. E todos os grandes homens do Centro Dom Vital disseram que o segredo era a amizade. Então, vi alguém do interior do Rio de Janeiro, era recebido por grandes homens, e ele crescia junto e todos começavam a defender a fé juntos. Então, a amizade é muito importante. Né? Tem uma frase muito famosa de um filósofo espiritualista do século XX, um texto em que ele fala sobre a convivência dele de Jackson de Figueiredo, que era um homem muito carismático que fundou o Centro Dom Vital. E ele vai dizer: não, meu pensamento não está mais morto. Porque ele era um grande intelectual espiritualista, quando muitos intelectuais, a maioria, era materialista na primeira década e segunda do século XX. Eu não estou mais morto. O que me matava era o isolamento. Uma consciência que se isola é uma energia que se perde, que se torna infecunda. Planta a que não só faltam raízes no solo, como ao mesmo tempo está impedida de receber todo o influxo da luz. Isole-se uma consciência, ei-la reduzida à situação de uma luz que para sempre se apaga. É a solidão do deserto, o silêncio da morte, a esterilidade ou nada. Una-se, porém, uma consciência a outra consciência,
esta outra, esta ainda outra, e assim sucessivamente, e teremos uma cadeia que nos levará ao infinito. É a fonte viva do amor, que tudo perpetua, o ideal do futuro e a visão profunda do eterno. Então, a convivência de intelectuais católicos com intelectuais católicos é algo que anima a todos a viver uma vida espiritual mais profunda, uma vida intelectual mais profunda e uma vida de combate em defesa da fé. É preciso que nós nos unamos cada vez mais em grupos, iniciativas católicas, para que possamos crescer na fé e para que possamos defender a fé diante desse mundo tão perdido e isolado. Então, a gente tem aqui já 3 grandes recomendações do Sertilhão. Estudar muito, a conta-gotas e procurar amigos. Mas não só procurar amigos e não só estudar muito. Porque aquele que estuda muito, estuda de forma caótica, se perde. Então, o novo conselho que ele vai dizer é que é preciso escolher bem os livros e ouvir os maiores intelectuais católicos. Então, além de estudar muito, é preciso estudar bem. Além de ouvir muitas palestras, é preciso ouvir bem, é preciso ouvir grandes intelectuais católicos. Então, Hugo de São Vítor vai dizer, não é novidade para mim que o mesmo cuidado deve ser dado pelos alunos, no evitar de gastar seu tempo em estudos inúteis. Então, ele vai dizer que, para sua correta formação, ele mesmo vai indicar brevemente os estudantes. E Sertilhão vai dizer, nós devemos escolher os livros e não se fiar em propagandas interesseiras e em títulos tentadores. Ter conselheiros dedicados e conhecedores. Saciar a sede unicamente nas grandes fontes. Não ter relacionamento nenhum, a não ser com a elite dos pensadores da história da humanidade. Deve-se desprezar obras mal pensadas e mal feitas. Senhores, nada de Leonardo Boff, por favor. Amem os livros eternos que dizem as verdades eternas. É preciso se relacionar com os grandes nomes da história, com Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa, com os grandes nomes da história. Procurem as verdades eternas nos 2000 anos de história. Então, além disso, já indo para o caminho, existem coisas mais detalhadas. Então, se vocês precisam ouvir os grandes nomes da história, também vocês precisam buscar uma base comum de estudos. Não importa a área que vocês estejam estudando, Sertilhão vai dizer que vocês precisam dedicar 1/10 do tempo de vocês para estudar a rainha das ciências, que é a filosofia, e a rainha de todas as ciências, que é a teologia. Vocês precisam dedicar 1/10 da vida de vocês para a filosofia e a teologia, que é a base de todo o conhecimento humano. Certo? E resumir. Ele exorta muito a importância de resumir. E aí sempre mostrando como, para mim, isso é claro. Porque tudo isso que eu via no livro de Sertilhão, eu já fazia de alguma forma. Então, todos os livros que eu leio, eu resumo. Eu tenho vários cadernos de resumo, e conforme eu vou avançando nos livros, eu vou avançando também nos resumos. Então, lembrem-se de Hugo de São Vítor. A última recomendação que eu daria para vocês é que lembrem-se de Hugo de São Vítor. Quem é a pessoa louvada? Quem é o sábio, né, que vai resplandecer como firmamento no céu, como uma luz brilhante no céu, de acordo com o profeta Daniel? É aquele que ensina para a verdade. Então, além de estudar, vocês precisam ensinar. Lembrem-se de Hugo de São Vítor. E aí eu vou recorrer ao Abalate, que ele vai dizer que todos os grandes escritores proclamam a necessidade de ler bem. Que a leitura é a base da arte de escrever. É preciso ler e ler sempre. Desconfiai daqueles que dizem, nada quero conhecer, nada quero ler, basta a minha natureza. E depois que vocês lerem 200, 300, 400 livros e terem resumido isso, o livro de vocês vai estar pronto. Então, vocês precisam, conforme vocês forem avançando na vida de estudos, começarem a dar palestras, começarem a fazer artigos, começarem a pensar em fazer também livros depois de anos de estudo. Com muita calma. Mas lembrem-se que depois de 300 livros, 400 livros lidos, o livro de vocês já está lá. Eu quero escrever de uma forma católica sobre a questão da mulher. É só pegar o resumo do livro 2, do livro 50, do livro 150, do livro 220, do livro 430, do livro 459
e montar ele com a experiência de hoje, com a sua experiência, e um grande livro sairá. Por isso que reparem que existe um padrão em alguns grandes escritores católicos, que durante 40, 50 anos eles não escreveram nada, e de repente, por um estalo, plac, é um livro por ano. Então a gente tem Gustavo Corsão como exemplo, Olavo de Carvalho, Peter Crift, todos eles foram escrever o seu livro depois dos seus 40 anos, e depois disso viraram uma máquina. Veja o professor Carlos Nogueira, que está uma máquina aí, né? Fazendo um livro por ano. Então, é isso. Depois de estudar muito, depois de dedicar 10 mil, 20 mil horas, 30 mil horas por dia, aí é a hora de vocês de se tornarem um grande intelectual. Então, nós saímos de tempos perversos. Então, nós temos um Rodrigo Gugel, um Carlos Nogueira, um Sidney Silveira, um Padre Paulo, etc. Se cada um de vocês resolverem dar um sim para a vida intelectual, então a próxima geração nossa não terá somente um, mas terão 100. 100. E se um Padre Paulo já faz um estrago no pensamento revolucionário, qual será o tamanho do estrago no pensamento revolucionário que 100 Padres Paulos poderão fazer? Então, o caso dos jesuítas e todos os grandes casos da história mostram que a história ela é redirecionada pelo sim sincero de grandes homens, que deram a sua vida para Deus em oração e em estudo. Então, para terminar, eu queria citar uma história que também está na história da Companhia de Jesus dos Jesuítas, em que o Duque de Parma responde ao chamado do grande rei espanhol católico Filipe II. Ele pede que as fortalezas de Maastricht sejam erguidas para defender a fé dos hereges. E aí o Duque de Parma responde ao grande rei espanhol: Vossa Majestade, desejaria Vossa Majestade que eu mandasse construir uma fortaleza em Maastricht. Mas eu pensei que o colégio dos jesuítas seria uma fortaleza mais apropriada para defender os habitantes contra os inimigos do altar e do trono. E por isso foi o colégio dos jesuítas que eu edifiquei. Trabalhemos como jesuítas. Sejamos nós a grande fortaleza de Cristo nesse século XXI, com muita oração e com muita vida de estudos. Viva Cristo Rei!